Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os adolescentes estão indo para suas classes, juntamente com as crianças, abre comigo aí, por gentileza, Juízes, capítulo de número 6. Aleluia. 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 Depois deixa marcado em Juízes capítulo 6 aí, que a gente vai voltar no momento oportuno aí. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, Juízes, a palavra do Senhor vai dizer assim, só o versículo 1 por enquanto. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas, diga comigo, por 7 anos. Responde para o seu irmão aí, por que o Senhor deu eles na mão dos midianitas por 7 anos? Mas fizeram mal aos olhos de quem? E muitas vezes a minha visão e a tua visão, aquilo que você e eu estamos fazendo, aos teus próprios olhos não parece ser mal. Mas aos olhos do Senhor, que prescruta todas as coisas, que tem os seus olhos para todos os meus atos, todos os seus atos, aos olhos do Senhor, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal, segundo a visão de Deus e não a visão do homem. Há caminho que para o homem parece ser caminho bom, mas o fim deles são caminhos de morte, já dizia Salomão. Eu quero, diante de uma missão tanto quanto difícil, se não fosse um pouco facilitada por aquilo que aconteceu aqui na quarta-feira. Quem esteve aqui na quarta-feira? Quarta-feira o culto começou a desenvolver, daí a pouco Deus me deu uma revelação tão forte ali, e aquilo começou a mexer com as minhas estruturas. Daqui a pouco eu vi que isso pegou em toda a igreja, daí a pouco eu vi o mover tremendo aí, mas isso aconteceu depois de algo que Deus me deu. Não que não iria acontecer, Deus faz o que quer do jeito que quer, mas depois que Ele me deu a revelação ali, eu vi que o fluir mudou. A estrutura, a minha estrutura, eu vi a estrutura de alguns irmãos aí sendo tomado, e eu fiz uma pergunta para Deus: por que não estava acontecendo isso antes? Segura aí. Por que estava um negócio meio travado? E por que agora o céu se abriu, e por que agora veio uma unção tremenda na quarta-feira? Segura aí. Mas eu queria que projetasse lá o que foi colocado no grupo da liderança aí, no dia 8 de outubro. Coloca por gentileza. Aleluia. Aleluia. Fique em paz. Temos pregado sobre paz nesse lugar. Fique em paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Se puder, querido, ficar em espírito de intercessão aí, sabe? Eleva os teus pensamentos, começa a buscar realmente aí que Deus abra o meu e o seu entendimento acerca do que eu sei que Ele vai fazer, irmãos. Na nação, Ele vai fazer em mim, vai fazer em você, vai fazer na igreja. Não tem nada que Ele prometeu que Ele não vai fazer. Os planos deles continuam intactos. Nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Queridos, 8 de outubro. 8 de outubro. A eleição foi quando?
dia 30. Antes ou depois? Não. A eleição foi 30 de outubro. E foi antes. 22 dias antes das eleições. Diga assim, 22 dias antes das eleições, o teu pastor pediu para você meditar nisso. Você que é líder, você recebeu isso. E você vê que tem uns amém ali. Carlos Dentista está ali. Só que antes disso, irmãos, eu coloquei ali o que é realmente o papel da igreja, a posição que nós temos que ter diante de uma eleição. É Deus que coloca e Deus que tira. Ele estabelece e Ele destitui. Ele pesa na balança, pesado foste na balança e achado em falta. Deus deu cabo no teu trono e colocou outro no teu lugar. Nós falamos sobre isso. Eu disse assim, a autoridade constituída, você ora por ela. Depois que ela é constituída, eleita, a igreja, querendo ou não, sendo do seu agrado ou não, lembra disso? Lembram disso? É do seu agrado ou não, é o seu candidato ou não, é constituído, irmão, ora. Não foi constituído por Deus, ora para que a vontade de Deus seja feita. Eu falei, eu não vou matar um para colocar o outro, lembra disso? Esse negócio que tem que matar o A para colocar o B, eu tenho que matar o B para colocar o A. Eu não compactuo disso. Mas depois de feita essas considerações com os textos devidos que estão, todos devem sujeitar essas autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Medita em Jeremias 27. Abra com gentileza comigo Jeremias 27. Eu não vou falar de política, aleluia. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias dizendo: assim me disse o Senhor, faze-me umas prisões e julgos e pô-los-á sobre o teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom e ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para os seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, assim vos diz Jeová Sabaote, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder, e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Diga comigo assim: meu servo. Quer servir o rei da Babilônia? Mas Deus colocou ele. Meu servo. Tem um propósito a fazer através da vida dele. Eu vou usar ele para um propósito. Eu vou usar ele para um fim específico que você não sabe. Os pensamentos de Deus são maiores e mais altos do que os meus pensamentos. Os caminhos de Deus. Você iria pelo caminho mais curto para atravessar e chegar na terra prometida, ou você ia pelo caminho que Deus estabeleceu mais longo? Mas nesse caminho mais longo, Deus ensinou o povo para chegar lá pronto do que Deus precisava fazer. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem, irmão. Jeremias mesmo fala isso. Bem sei eu que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. E Deus está trazendo uma mensagem profética aqui, nesse capítulo, antes das eleições, dizendo assim: eu entreguei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhes dei para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele.
E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Diga para o seu irmão, 22 dias antes das eleições. Mas o que aconteceu antes do capítulo 27? Capítulo 25. Aconteceu o 26, aconteceu o 24, mas vamos para o 25. Glória a Deus. Vamos ganhar tempo, vamos para o 8. 7. 25, 7. Todavia não me destes ouvidos. Querido, antes aqui eu não quero ser cansativo, mas antes Deus está falando aqui, Ele enviou os profetas madrugando, Ele falou, não faz isso, não faz aquilo. Olha, se posicione assim, se posicione assado. Aí chega um momento que Deus usa o mesmo profeta e diz assim, todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, pô-los-ei em espanto, em assobio e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz do folguedo e a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e o som das mós e a luz do candeeiro. 12. Tem sempre um porém. Diga para o seu irmão aí. Fica tranquilo que você vai ficar feliz no final. Diga assim, mas tem sempre um porém. Deus estabeleceu um prazo, irmãos. Fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Aqui são 70. Pastor, quanto vai ser agora? Fica tranquilo. Você vai ter essa resposta também. Mas Deus permite um tempo, irmão, porque Deus precisa corrigir a igreja. Nós estamos debaixo de juízo de Deus na terra. Por quê? Você vai saber disso também. Você não vai sair daqui sem resposta. Mas Deus está falando aqui, acontecerá porém que quando se cumprir o tempo que eu estabeleci para esse juízo, para esse cativeiro, eu visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade. E a terra dos caldeus farei deles um deserto. Querido, Deus usa um Senaqueribe, Deus usa um Nabucodonosor para um propósito. Eu dou a quem eu quero. Eu fiz a terra com meu grande poder, com meu braço estendido, e eu dou a quem eu quero. E tem muita gente falando, vocês não vão passar por isso. Está falando, esses que estão falando que vocês não vão passar por isso estão mentindo, não dê ouvidos. A igreja vai passar, querido, o juízo começa primeiro dentro da casa de Deus. Mas como vai ser, pastor? Está tranquilo. Deus está no controle. Deus continua no controle. Mas você vai ver que para mim foi muito forte a ponto das minhas estruturas serem abaladas aqui na quarta-feira, que eu não fiquei, eu fui para o chão. E talvez isso, para muitas pessoas, não vai entrar. Quero crer que talvez faça um efeito na sua vida, ou traga algum entendimento para você se quebrantar e orar nesse sentido. Esse é só esse o propósito do meu coração, não é outro. Mas eu não tinha, querido, outra coisa no meu espírito. Quando eu falei, vota em quem você quiser, porque eu sabia, irmão, estava claro para mim o que Deus ia fazer. Eu nunca tive dúvida do que Deus ia fazer, porque Ele falou e está escrito que Ele ia fazer.
Eu te falei 22 dias antes. Isso estava no meu espírito de forma muito clara. Eu estava pregando sobre isso. Fique tranquilo, fique em paz. A gente passar por isso é para juízo. Se Deus colocar alguém lá por um propósito de julgar, juízo, querido, vai ser bênção lá no final. Fique em paz. Você estava aqui nos cultos? Mas Jeremias apanhou aqui, irmão. Jeremias aqui, ele foi tido como por quê? Porque se Micaías em 400 profetas de Baal, de Acabe, quantas profetadas que você ouviu aí, irmão? Eu continuo ficando com essa profeta aqui, ó. Mas tem algo que para mim foi muito sério. Abra por gentileza comigo. Tenha um pouco de paciência comigo. Espere a conclusão. Quero fazer um pequeno alicerce aqui. Mas não tome precipitadamente aí o entendimento acerca. Não. Você vai ver que no final, Deus, sempre quando Deus mostra, irmão, alguma coisa que não está agradando Ele mostra também um caminho de volta. Ele mostra também como restaurar. Ele mostra também que vai ter sim um cativeiro, mas Ele mostra também que esse cativeiro vai chegar um tempo que Ele mesmo vai julgar o cativeiro, vai desfazer, vai plantar o povo de volta de forma correta. Sempre põe assim. Não é só os 7 anos dos midianitas, não é só os 70 anos aqui da Babilônia. Teve várias outras situações que a igreja teve que passar por isso. Mas coloca para mim, por gentileza, tem a NVI aí? Tem? Coloca a NVI, 2 Timóteo 4. Quem puder providenciar uma água para mim lá? Obrigado. Glória a Deus. Segunda Timóteo, capítulo de número 4. Querido, pelo amor de Deus, não leve isso de forma política. Fez uma palavra ali, vai dar um faniquito aí. Mas não é essa a intenção. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Fala para o seu irmão, a igreja, querido, tem que pregar a palavra. A igreja não tem que fazer política. A igreja tem que pregar a palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Continua sendo essa a direção. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo. Fala para o seu irmão, nós estamos nesse tempo. Aqui era só uma profecia, aqui era só Paulo orientando um filho espiritual seu de algo que aconteceria. E nós estamos dentro desse tempo. Pois virá o tempo, diga para o seu irmão, o tempo é hoje. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltando-se para os mitos. Qualquer coincidência é mera. Põe na King James. As pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Querido, o seja feita a tua vontade é relativo hoje. Seja feita a tua vontade, Senhor, desde que ela seja igual à minha. Mas que história é essa de rei da Babilônia? Que história é essa de entregar na mão de midianita? Que história é essa da gente passar por perseguição, passar por luta? Querido, pode rasgar a Bíblia então, porque está escrito que nos últimos tempos nós passaríamos por tudo isso. A questão não é estar e passar, é como que você vai lidar, como que nós vamos como igreja proceder.
Você está comigo? Mas está escrito, irmão. Não tem nada que foi assim, você foi apanhado de surpresa. Não. Agora nós temos que estar preparados para responder. Nós temos que estar preparados para saber como agir. Por que eu estou aqui? Porque o tema que está proposto é: qual é o papel da igreja? Estamos juntos? É isso que está proposto no tema? Qual é o papel da igreja nesses dias que antecede a vinda de Cristo? É isso que eu estou fazendo aqui, te mostrando qual é o papel da igreja e qual não é o papel da igreja. Porque aqui quando está dizendo, e fizeram os filhos de Israel, que hoje, e fizeram os filhos de Deus, fizeram a igreja do Senhor, que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor permitiu que alguém dominasse sobre eles, mas você não foi feito para ser dominado, não. Continua, Senhor, um destino profético para a sua vida e para a minha. Você existe para dominar e não ser dominado. Você existe para ser cabeça e não cauda. Nós existimos, querido, para ser referencial de Deus na terra. A igreja recebeu todo o poder e toda a autoridade. Por que a igreja está sendo envergonhada? Nossa, a igreja fez tanta movimentação e a igreja perdeu. Cadê a igreja? Faltou autoridade? Mas Jesus não deu todo o poder e toda a autoridade para a igreja? Quando eu luto contra Deus, irmão, eu não tenho autoridade. Quando eu vou contra a palavra de Deus, quando eu dou ouvido a coisas que são fábulas, são mitos, e deixo de ouvir a verdade, eu não tenho autoridade. Fala para o seu irmão, é duro, mas é verdade. Cadê a autoridade da igreja, irmão? O que aconteceu? E essa é a chave aqui, que acontece quando Deus vai falar com Gideão. Por isso que eu disse que nós íamos voltar lá. Volta aí, por favor, em Gideão 6. Juízes 6. Você vê na internet pastores remendando o discurso agora. Então, já que aconteceu diferente, agora a gente tem que... Mas peraí, cara, o que aconteceu com você? Até agora há pouco você estava falando que estava tudo certo, era do jeito que estava tudo dominado, estava tudo... Por que você mudou o teu discurso? Porque Deus não falou, irmão. Deus não falou nada daquilo. Juízes capítulo 6. Querido, continua sendo assim, não vai mudar. Versículo 11. Se você for como você é inteligente, você vai ouvir o anjo do Senhor de novo aqui nesse lugar. E o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas no lagar, a fim de ocultá-lo dos medianitas. Isso, querido, é a pessoa que era para estar dominando, está sendo dominado, está sendo saqueado. Os teus bens, as coisas que realmente, naturalmente, seria mole para o gato, começa a ter dificuldade. Por quê? Qual é a premissa? Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu tudo isso. Não tem diabo aqui, irmão. Fala para o seu irmão, é Deus purinho que está fazendo o povo passar por isso. E que se a gente não atentar para aquilo que o Senhor vai te falar, vai falar para mim aqui, já falou comigo aqui na quarta, esse prazo pode ser encurtado ou pode ser bem longo. Vai depender de você. Vai depender da igreja. Você vai entender por quê. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: fala para o seu irmão aí se você pode me ajudar, o Senhor é contigo. Muitas vezes pode ser que eu não esteja com o Senhor, eu não seja com Ele em dados momentos, porque eu faço o que é mal aos olhos dele, mas o Senhor é comigo, irmão, o Senhor é contigo. O Senhor é com a igreja, irmão. O Senhor é com a nação. O Senhor é. Ele não vai ser, irmão, o Senhor é. Socorro bem presente na angústia. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é a solução para todos os problemas.
E o Senhor chega aqui no meio de um caos, no meio de uma situação que tem uma premissa. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, na visão deles. Por que está acontecendo isso? É o que você vai ver aí. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, o que aconteceu na eleição? Por que tudo isso nos sobreveio? Percebe que a visão deles, eles não têm a visão que eles fizeram que parecia mal. Para eles, é Deus que está fazendo errado. Estão comigo ou não? Ele tem entendimento aqui que eles fizeram alguma coisa errada? Mas eles têm entendimento que Deus prometeu ser com eles. Lá no passado os pais deles falaram de todas as maravilhas que Deus tinha feito, mas agora o Senhor nos abandonou. É o que vai falar. Porque tudo isso nos sobreveio, que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Esse povo aí, olha o plano de governo deles. Olha o que o rei da Babilônia faz. Olha o que ele crê. Olha o que os midianitas fazem. Saqueia o que é nosso. A gente tem que se esconder aqui, porque senão eles levam embora. Eu tenho agora que malhar meu trigo no lagar, senão não salva nada. Mas quem fez isso? Queridos, eu não caí da cadeira, mas eu caí das minhas pernas. Com o que o Senhor falou comigo aqui na quarta-feira. A cadeira eu não caí, não. E talvez você entenda, talvez você não entenda. Quero crer que você entenda. E vou orar para que você entenda. Que vai ter dois tipos de igreja nessa reta final. Nós vamos pregar sobre isso à noite. Duas igrejas. Uma remanescente fiel e uma igreja que você vai ver qual é no culto da noite, se Deus permitir. Se eu sair vivo daqui depois dessa escola dominical. E vai que o pessoal me pega na saída ali. Aleluia. E aqui, amados, desenrola-se aqui uma situação em que Deus começa a falar com ele, fala: mas já que eu sou contigo, você vai desfazer tudo isso aí, você vai vencer isso aí. Mas, você sabe a história, minha família é mais pobre, eu sou o menorzinho, querido, não, você é aquele que Deus fala: eu sou contigo. Pelo fato de eu ser contigo, você é maioria, sabe, você pode tudo naquele que te fortalece. Querido, você não é qualquer coisinha, vai acontecer isso, como é que eu vou fazer? Querido, não, Deus continua no governo, no controle. O fim será melhor e maior do que o princípio dessa situação. No final você vai ver que vai valer a pena. O que eu faço agora não compreenderás agora, mas compreenderás depois. Mas a igreja tem que passar por isso. Você vai entender por quê. Porque Deus, querido, Ele vai deixando as chaves. Pega você ou não. Vai comigo aí em Romanos capítulo 1, para depois eu... Deixa marcado o Juízes 6 aí. Aleluia. Versículo 18. Se você pegar, coloca no 1 por gentileza. Aí Paulo vai escrever algo, querido, muito forte. Você conhece talvez aí, até para me ensinar. Esse capítulo é muito duro. Sobre uma série de situações, dentre elas uso invertido de mulher com mulher, homem com homem, mudando a forma que Deus criou, e, enfim. Mas dentre essas coisas que ele está falando, de toda essa baderna, ele vai falar no versículo de número 18, de algo que eu creio piamente nós estamos passando. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade
e injustiça. Que não é falando, vai ter um comichão no ouvido, mesmo que a verdade diga assim, que nem eu fui obrigado a ouvir pessoas, pastores, irmão, falando, eu não vou orar pelo Lula. Então rasga a Bíblia. Isso é rebelião contra a palavra de Deus, irmãos. Enquanto ele tiver, ele não é ainda presidente. Nós estamos debaixo do governo ainda do Bolsonaro. Vou tomar o poder dá para quem, se quem está governando é o Bolsonaro? Tem umas coisas que não fecha a conta. A conta não fecha. Eu estou querendo uma manifestação para tomar o poder. Sim, dá para quem? Já tem alguém governando. E o que vai acontecer até dia 31 de dezembro? Não sei. Agora tem umas contas que não fecha. Agora, se ele for empossado em 1º de janeiro, querido, é papel da igreja orar. Ou eu tenho que rasgar a Bíblia. E tem líderes se levantando falando, eu não vou orar. Então o que a pessoa está fazendo? Ela detém a verdade em injustiça. É injusto isso, porque Deus pediu para orar. E tem líderes aí que tem pessoas que o seguem e usam até como argumento, tá vendo? Falando porque o cara é... Querido, Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Tá bom para você? Não inventei isso. Está na tua palavra aí. Deus usou ele para uma missão. O que aconteceu com Nabucodonosor lá na frente? Não é essa Babilônia que eu edifiquei? Com a força do meu braço e com o meu grande poder, Deus colocou ele para comer? Esse é o Deus que eu creio. O que ele fez? Ele se humilhou, ele quebrantou, ele se arrependeu, Deus trouxe ele de volta e falou, agora eu reconheço. Ei, querido, Deus salva quem quer, irmão. O propósito de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus pegou Paulo, fez o grande apóstolo Paulo. Deus pegou o Jacó. Deus pegou você, Deus pegou a mim. Para transformar a sua vida, para transformar a minha vida. Deus transforma, querido. É só a pessoa dar ouvido. Mas o que está falando aqui? Que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 19. Porquanto que se Deus se pode... Vamos ganhar tempo. Vai lá no final, por favor. Vai no 25. Depois, se você quiser mais detalhes, você lê na sua casa, que eu quero ser bem objetivo. Diga assim comigo, se você puder me ajudar. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quer uma prova disso? Coloca para mim o vídeo lá. Querido, altar de igreja é lugar de adoração a Deus. Altar de igreja, irmão, é coisa sagrada. Se presta louvor, adoração a Deus. Deus não divide a sua glória. Fica tranquilo que a minha resposta para você, o que a igreja deve fazer nesse tempo, daqui a pouco você tem a resposta. Isso é uma igreja, irmãos. Começou em Belém do Pará. Tem alguém adorando a Deus aí? Só um adendo, é proibido isso perante a lei. Tem lei que proíbe a igreja de fazer política. É lei.
Quem está no telão lá é Jesus Cristo que apareceu no telão? Coloca o outro, por favor. Só uma pergunta, Keila. Você está vendo alguém dançar para Jesus aí? Você está ouvindo o nome de Jesus aí? Agora, onde que você entra aí? Onde que eu entro? Aí que está a chave. É corporativo, irmãos. Abre Josué capítulo 7. Isso aqui é fichinha, eu não quero te deixar nervoso, nem te entristecer. Mas isso aqui, perto do que aconteceu, isso aqui é nada. Mudaram a verdade em mentira, serviram mais a criatura do que o Criador. E muitas vezes as pessoas não percebem que está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, parece que está tudo certo. A conta chega. Aí você tem que responder uma pergunta, pastor, mas tem o ruim ou o menos ruim e o pior. Você quer servir Satanás ou um demônio de um escalão menor? Não dá, irmão. Tem coisa que não tem como escolher. Você quer um câncer terminal ou você quer uma pneumonia forte? Não, Senhor, faça a sua vontade. Se o Senhor tem um propósito, que o teu propósito se cumpra na terra. E que eu entenda o que eu tenho que fazer nesse tempo. Ah, mas eu vou escolher o menos ruim. Não, irmãos. Você escolheu entre Jesus e o diabo porque Jesus era menos ruim? Não, eu escolhi Jesus porque eu confio nele. Porque eu sei que ele não vai, de forma nenhuma, fazer nada a não ser o bem para mim. Mas agora eu quero te mostrar o que Deus me falou. Josué capítulo 7. Querido, nunca mudou. A Bíblia continua sendo Bíblia, a verdade continua sendo verdade. E Deus fala, irmão. Deus revela, Deus mostra. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Pera lá, por que não se acendeu só contra Acã? Está comigo? Ah, pastor, mas foi a igreja do Rio de Janeiro que fez isso, dentre outras igrejas. Aqui eu não sei se fez, mas se fez foi debaixo de desobediência, e que o Senhor venha perdoar. Porque altar, querido, não é lugar de brincadeira, não. Altar é lugar de adorar a Deus, de glorificar o único que é digno. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Continua, por favor. Vai no versículo 11. O que aconteceu aqui, irmão? Diga comigo, sofreram uma grande derrota.
Mas que povo que sofreu uma grande derrota, um povo que pouquinho tempo atrás tinha tido uma grande vitória. Você foi feito para vencer. O povo aqui foi feito para vencer, e Deus mostrou para eles que eles com Deus era a maioria, querido. Destruiu Jericó, veio despojo, veio tudo. Só que veio também uma palavra. Que palavra? Antes dessa aí, coloca para mim Josué 6, 18 e 19, por gentileza. Então somente guardai-vos do anátema, para que vos não metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor. Querido, quando eu pego aquilo que é de Deus para mim, eu atraio a ira de Deus. Quando eu pego a glória que é de Deus para mim, eu atraio a ira de Deus. E aqui era a premissa, era primeiro, isso vai para o tesouro do Senhor. Não cobice, não pegue aquilo que não pertence a mim, não pertence a você. E o que o Acã fez? Ele se apropriou de algo que Deus tinha falado que era para o tesouro do Senhor. Ele se apropriou de algo que não era dele. Vai comigo agora no 7, 11. Eles sofreram uma terrível derrota. Agora, põe no 10, por favor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque tem muita gente chorando, se lamentando, irmão. Muita gente aí, nossa, meu Deus, o que agora? Acabou, vai virar isso, vai virar aquilo. Ah, meu Deus, o que eu faço agora? Quem poderá nos ajudar? Não tem o Chapolin Colorado. Irmão, você está rindo, mas é sério. Mas aí quando esse homem está lá, e agora, e agora, e agora, e agora, Deus fala para ele: levanta. Tipo assim, levanta. Sabe por que aconteceu isso? Porque a igreja pecou. Olha lá. Não fala, irmão, Acã pecou. Ei, é corporativo. Quem pecou foi a igreja, irmão. Adorando a criatura como se fosse o Criador. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Deus falou o que era para fazer, o que não era para fazer, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir, passaram vergonha perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco. E o Senhor chega para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas você vai ver quando que o Senhor foi com ele. E por que foi entregue 7 anos nas mãos dos midianitas? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, Deus está falando assim, viraram as costas diante dos seus inimigos, portanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, enquanto não, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Senão vocês não voltarem a dar para mim o que é meu. Eu não divido a minha glória. Vamos para a solução. Volta para o Juízes 6. Você conhece a história. Vamos lá para o 16. E o Senhor lhe disse, e o Senhor está dizendo para a igreja, irmão, o Senhor está dizendo para mim e para você aqui nessa manhã, e o Senhor está dizendo, o Senhor disse para Gideão, está dizendo para mim: porquanto eu hei de ser contigo, independente de Midianita, independente de rei de Babilônia, independente, querido, de qualquer cenário, Deus é contigo, Deus é com a igreja, mas Deus vai me posicionar de volta. E Deus não deixa sem resposta, irmão. Vai no 10, por favor, para mim não perder aqui. Depois eu volto aqui.
E vos disse, eu sou... um pouquinho antes, por favor. Foi no 8. Enviou o Senhor, diga-se comigo. O Senhor sempre envia um profeta. Porque, querido, não tem como. Se não mostrar o que está errado, não tem como consertar. Agora, na maioria das vezes que a igreja está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, ela não percebe. E o Gideão fala, por que está acontecendo isso? O que está pegando? Aí Deus tem que mandar um profeta. Restabelecer fundamentos. E o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, ou seja, os inimigos eu tirei, era para você estar dominando e não sendo dominado, não era para você estar passando por isso, não era para você estar servindo os midianitas, era para você estar dominando sobre os midianitas. Porque lá atrás eu já arranquei eles, lá atrás eu já subjuguei eles, lá atrás eu já livrei vocês. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimia, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Diga comigo, mas não destes ouvidos a minha voz. Então o que Deus vai fazer? Vai voltar a falar. 16. E o Senhor lhe disse, opa, a palavra do Senhor está vindo de novo. Como que ele vai executar ela agora? Sabe por que vocês estão passando por isso? Porque vocês não deram ouvido à minha voz, vocês fizeram o que não era para fazer. Caiu a ficha. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que comigo falas. Rogo-te que daqui não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e o trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. Diga assim comigo. E assim o fez. Obediência. 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que está na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão, ah, Senhor, Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Diga comigo assim, então. Segura aí, irmão. Você vai pegar a chave aí agora. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor, é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesitas. E aconteceu. E aconteceu. E está acontecendo aqui de novo. E vai sempre acontecer quando Deus tem que colocar fundamento de volta. Porque o que está acontecendo é isso, irmãos. Estão adorando a Deus. Estão levantando altar de adoração a Deus. A igreja está fazendo isso. E aqui fez. Só que Deus apareceu e falou, desse jeito eu não quero. Eu não divido a minha glória. E aconteceu naquela mesma noite, eu estou levantando o altar para o Senhor. Eu estou adorando o Senhor. Eu estou exaltando o teu nome no meio de tudo isso. Você derrubou o altar de Baal? Você tem um ídolo no teu coração. Assim te diz o Senhor. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar. Baal é dono, irmão. Baal é Senhor. Deus não divide a sua glória. Não adianta levantar altar para Deus e manter altar para homens. Adorar mais a criatura do que o Criador. Deus não divide, irmão. Você quer levantar um altar para mim? Derruba primeiro o altar de ídolo do teu coração.
E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar, no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Querido, tiveram que, sabe, com todo respeito, me tolere, não adianta juntar 32 mil nas ruas, irmãos. É o que fizeram aqui, vamos juntar uma grande multidão aí para ver se a gente resolve isso. Não resolve, irmão. Me tolere. Não é aglomeração, não é cercar rodovia. Não, querido, é ouvir o Senhor falar. Destrói o altar do teu coração. Não levantou, mas levantou um ídolo, um mito, usando o altar de igreja. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os biasritas se juntaram após dele. Gideão, desse jeito não vai dar certo. Tira esse povo. Está dividido aí, não sabe direito o que é a visão. O que você vai buscar? Você vai buscar as armas no ribeiro das águas. Tochas acesas. Querido, tolere um pouco. Vamos fazer uma manifestação em frente ao quartel, mas nós vamos só adorar a Deus. Mentira, irmãos. Manifestação em frente ao quartel é para adorar a Deus? Você sabe no teu coração que isso não é verdade. Com essas armas a igreja não vai. Com todo respeito, irmão, não tem a minha aprovação. Pode ir, tem livre-arbítrio para ir, mas não com o meu envio. Porque isso é anarquia, isso é o que está lá em Lucas capítulo 21. Sedição. Sabe quem praticou sedição? Barrabás. Revolta. Deus não te chamou para isso, irmão. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ouvir a direção. O que eu tenho que fazer agora? Se eu cerrar os céus, se eu colocar um governante lá, que realmente você vai ver que vai ser uma pedra no seu sapato. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, igreja idólatra, Deus não aceita. Ídolos no coração. Eu creio, irmãos, que poderia ser bem diferente, mas não foi. Não é tempo de lamentarmos, não é tempo de desesperarmos. É tempo de revermos isso no nosso coração. Que, amados, o que está acontecendo é uma coisa, uma barbaridade assim, que não tem tamanho. A mesma coisa aqui, já brinquei com isso aqui. Nem tem o Carlos ali, vamos usar aqui. Vamos usar o Carlos e o pastor Marcos e eu. Palmeirense, corintiano e São Paulino. Na igreja aqui, irmão, quem não for São Paulino não é bem-vindo aqui. É o que está acontecendo. Cancelar as viagens para o Nordeste, que eu não quero dar lucro para aquele povo. Parece que lá virou tudo do diabo agora, só outra parte. Esse comércio aqui é de petista, não compra aqui. Isso não é arma que a igreja usa não, irmão. Isso é coisa do inferno. Você está vendo isso ou não? Deus não vai agir assim, irmãos. Isso é usar ira, vingança, isso é pagar o mal com o mal. Deus vai levantar a igreja, irmãos. Mas o entendimento tem que ser mudado para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tome a forma desse mundo, não faça o que o mundo está fazendo. Rogo-vos,
Peço-vos com uma certa veemência, peço de uma forma exacerbada, não tomeis a forma desse mundo, não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É devolver o domínio para nós, irmão. É você voltar a dominar, não ficar com medo de ser dominado. É você voltar a dizer, olha, Deus me deu toda a autoridade e ela vai funcionar. Senão vai ser aquela história dos filhos de Seva. Filhos de sacerdote. Tem uma situação para resolver. O cara chega lá em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Querido, essa autoridade não funciona. Você está aqui em nome de quem? Não, eu estou aqui lutando pelo capitão. Não, querido, estou lutando por Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Todo respeito. Mas, querido, você pode pesquisar e ora no Espírito. Fala, Senhor, a igreja cometeu idolatria? Ora. A igreja deu glória mais à criatura do que ao Criador? A igreja está lutando hoje por quê, irmão? Qual que é a luta da igreja hoje? Então eu estou aqui para responder. O papel da igreja, irmão, é passar, meu Deus, Senhor da glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Querido, isso sempre não tem nada novo debaixo dos céus. Diga para o seu irmão, não tem nada novo debaixo dos céus. Quando Jesus fala sobre o princípio das dores, ele fala o que queria acontecer dentro do princípio das dores. Dentro dessas coisas chama-se sedições. Só que ali, quando ele vai falar de sedições, ele vai falar assim, vocês ouvirão falar. Estão comigo? Ele não está falando vocês vão participar. É um pouco diferente na minha Bíblia. Ouvireis falar, mas não se precipite de como vocês vão responder, porque eu vou dar estratégia, eu vou dar sabedoria. Ele está dando. Vou colocar a palavra certa na tua boca. Você responder no meio desse tudo, essa situação. Mas não está dizendo para você ir no meio da sedição. Está dizendo que você vai ouvir falar que está acontecendo. E aí eu tenho que ter uma prática bíblica. Eu não posso ter só o que é teórico, eu tenho que ter na prática como que isso funcionou na igreja primitiva. Então se Deus mostrou que ia acontecer, então vamos ver um momento que aconteceu e como que a igreja lidou com isso. Está fácil assim ou não? Por aquele tempo, o rei, querido, seja ele qual for, está debaixo de um rei maior. A supremacia, querido, pertence, continua sendo de Deus, ele está no controle de tudo. Mas por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, irmão. A igreja vai passar por lutas, a igreja vai passar por perseguições. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, mas agora não é mais o Nabucodonosor, agora não é mais os midianitas, agora tem um rei Herodes aí. O que o rei Herodes está fazendo? Perseguindo a igreja. O que a igreja faz? Isso aí. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 16 soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Era para morrer, irmão. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja saiu para as manifestações nos quartéis. Minha Bíblia está esquisita, irmão. Querido, a tua oração tem eficácia e tem autoridade quando ela é respaldada pela palavra. Fora daqui não tem autoridade, irmão. Por isso que só vira baderna.
ódio, mortes. Na sedição de Barrabás morreu gente. Pedro, pois, era guardado na prisão, perseguição religiosa, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Ele continua contigo. E resplandeceu uma luz no meio de qualquer cenário, de qualquer trevas, de qualquer, querido, quando a igreja tem autoridade, isso é normal. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, obediência. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e orava. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Deixa eu te falar algo aqui, que desceu agora quentinho aqui. Lucas 21. Sabe o que ele foi fazer aí? Foi anunciar. Partiu lá, e Tiago e seus irmãos partiram para anunciar o que Deus tinha feito. Para que vai seguir a perseguição? Para testemunho. Aí você vai mostrar que tem um Deus verdadeiro, que nem Daniel mostrou. Agora eu sei que só o teu Deus é verdadeiro, porque no meio de tudo isso aí você se manteve fiel, e eu vi Deus te livrar, eu vi Deus fazer diferença na tua vida. 21. Vai para o 9. E quando ouvirdes, é o que eu estou dizendo para você, não está falando em quando participardes, é quando ouvirdes. E quando ouvirdes de guerras e sedições, disputas, rivalidades. Sedição é um termo militar. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e Covid-19. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Querido, a igreja vai ser perseguida. Entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor de meu nome. E vos acontecerá isso. E o Pedro chega e fala: rapaz, Deus me livrou. Eu passei. Tentaram com a minha vida, eles iam me matar. Deus abriu a porta das prisões. Ele criou naquele exato momento a porta elétrica, a porta automática ali, não tinha ainda. Foi criada ali. Alguém pegou a ideia depois, alguém dormiu, mas outro chegou e falou:
porta automática foi inventada nesse dia, irmãos. Alguém pegou e patenteou, mas quem inventou foi o anjo. Querido, Deus tem portas abertas para a igreja, irmão. Deus edifica a sua igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quando a igreja perde, como fez em Ai. Quando a igreja perde? Quando o Acã toma o que é para ser de Deus e pega para ele. Quando a igreja perde? Quando ela não ouve a palavra do Senhor, não deixa ouvir a minha voz. Aí o Gideão começou a ouvir a voz do Senhor, destruiu o que era para destruir. Ele foi revestido de poder. Deus deu a direção: você não vai lutar desse jeito não, você vai lutar assim. Ele lutou e venceu. Eu não creio numa igreja que vai sair fugida com medo, irmão. Vou ter que mudar do país, irmão. Isso é covardia. Eu creio que a gente vai vencer as adversidades e cantar o hino da vitória. Se coloca de pé. Eu creio, querido, que na revelação que o rei que mandou que não teve como, né, evitar que o Daniel fosse para a cova. Deus não tirou o Daniel da cova, mas lá dentro da cova Deus fez um milagre que o rei depois falou: não tem Deus como o Deus desse cara. O testemunho de Daniel foi outro, depois que ele foi livrado da cova. Os 3 jovens da fornalha, eles saíram da fornalha. E nesse caso, irmãos, deixa eu dar um deixa aí. Quando você pode se rebelar contra uma lei? Quando essa lei, ela está batendo de frente com uma lei superior. Você não pode orar. Aí não, aí você continua orando. E se ele te prender, Deus te livra. O que fizeram com Daniel? Você não pode orar. Ah não, continua orando. Você tem que se curvar diante da minha estátua. Você tem que se curvar. Ananias, Azarias e Misael não se curvaram. O que aconteceu? Passaram pela prova. E o que aconteceu depois da prova? Cresceram. O testemunho deles foi outro. Então, querido, não se preocupe com a prova. Só tenha sabedoria para como enfrentar. Nós temos que entender, irmão, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, irmão, é essa arma. É com essa arma. Eu creio numa igreja triunfante. Eu creio numa igreja que vai sair de cabeça erguida. Eu creio numa igreja que quando ela for retirada, ela vai fazer falta. Eu creio nessa igreja, irmãos. Nós vamos viver isso. Mas eu vou te falar, hoje à noite vai ter 2 tipos de igreja no final. E eu quero te conduzir, se Deus me permitir, não sei até quanto tempo eu vou estar aqui. Mas eu quero te conduzir para uma igreja que vai fazer diferença nesse tempo. Pai, eu te peço perdão por toda idolatria, por tudo aquilo que é a igreja, Senhor. Tem colocado, Senhor Deus poderoso, a sua confiança no homem. Tem, Senhor Deus, ó Pai querido, adorado e servido mais a criatura do que o Criador. Nós estamos aqui, capitão, à sua disposição e às suas ordens. Não, nós estamos diante de ordens superiores, maiores. Nós estamos diante de ordens que são ordens que jamais falharão. Perdoa, Senhor, o pecado corporativo da tua igreja, Senhor. Senhor, dentro de um templo, Senhor Deus poderoso, não importa, papai querido, estavam ali gritando mito, 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 onde deveriam estar adorando o teu nome. Senhor, tem misericórdia de nós nesse tempo, Senhor. Apaga, Senhor, as nossas transgressões, Senhor. Lava-nos, Senhor, o teu sangue, Senhor, nesse tempo, Senhor, de uma, ó Pai, de uma atrocidade, Senhor, ó Pai querido, sem precedentes. O Senhor prometeu que passaríamos por isso e estamos no meio de tudo isso. Abre o meu entendimento e o entendimento dos meus irmãos. Perdoa, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, e afasta do nosso coração toda idolatria ao homem,
todo culto à criatura. Tenha misericórdia de nós. Senhor, como cidadão desta nação, Senhor, eu te peço perdão. Como cidadão, Senhor Deus, ó Pai querido, dessa nação, eu te peço, Pai, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nação brasileira. E como Pai igreja, como Pai parte da igreja, corpo da igreja, eu te peço, perdoa a tua igreja. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, quando a tua igreja, Pai, muitos que estão se manifestando, não vêm para uma reunião de oração. Muitos, Pai, que querem, Senhor Deus, ó Pai, a todo custo, Pai, uma manifestação, Senhor, de uma forma carnal. Não entram num jejum, não entram numa consagração, Pai, não entram. Senhor, tem misericórdia de nós. Aviva a tua obra, xerebecai, xerebecamalabachou. Senhor, tem misericórdia de nós nesse tempo, Senhor. Ah, Senhor, que o teu reino venha. Ah, Senhor, que a tua glória seja manifesta de uma forma toda especial, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E tenha misericórdia de nós. Eu te peço isso no nome poderoso e santo de Jesus. Jesus. Amados, foi muito claro para mim aqui por que fluiu quarta-feira. Porque quarta-feira ninguém mais estava pensando em outra coisa. Quarta-feira as pessoas estavam destinando a sua adoração somente a Deus. E o Senhor estava dizendo para mim ali, é por isso que fluiu. Eu fiquei com, não vou dizer dó, mas eu vi o pastor Marcos pregando domingo, irmão. Eu fiquei triste. E muitas pessoas não estavam nem ouvindo o que ele estava falando. Estavam presas no seu celular. É triste. É triste, irmãos. Como se a palavra de Deus fosse menos importante do que o resultado. Não sei se você consegue sentir isso. É triste, irmãos. As pessoas faltam do culto. Veio um irmão uma vez falando para mim aqui: pastor, eu estou indo lá para Paulista lutar pela minha nação. Falei, meu Deus, que tipo de crente que a gente está produzindo? Estou indo lá para Paulista. Não, querido, entra no teu quarto, fecha a porta. E o teu Deus que te vem em secreto recompensará. Quando orares, direis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Eu não preciso, querido, outro lugar. Eu posso estar no meu quarto, eu posso estar aqui na igreja. O Senhor me ouve. A igreja está orando, Pedro está preso lá, mas as portas se abrem. A glória do Senhor se manifesta, a luz resplandece no meio das trevas, as trevas não prevalecem. Eu continuo crendo nesse Deus. Eu continuo crendo nesta verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse tempo. No nome poderoso de Jesus. Vão em paz. Que o Senhor vos abençoe.